também fazer em paralelo. Ok, pessoal, então eu pensei em dividir a aula em 3 partes. A primeira parte, talvez para fazer uma revisão rápida da P2, que a gente entregou na aula passada. Aí depois a segunda parte, pensei em pegar aquele documento lá sobre eficiência dos protocolos da camada MAC. E na terceira parte, finalmente tentar evoluir ao máximo, quem sabe até conseguir completar o capítulo 6, que é o de acesso ao meio, porque a gente começou falando sobre eficiência, mas a gente não falou sobre a parte de switches e como funcionam os switches, a diferença entre managed e unmanaged switches. Então, em princípio, esse que pensei como sendo o plano para a aula de hoje. Então, começando aqui com a parte da prova, aqui acho que a gente até preparado um gabarito aqui isso aqui acho que é rede. Trabalho. Engraçado, deixa eu abrir acho que no Classroom, acho que eu tinha compartilhado com vocês um Google Docs. Tá aqui. Só que um é a prova em si e o outro eu tinha separado. Aqui, gabarito. Esse aqui. Então, pessoal, aqui a ideia. Na verdade a gente nem preencheu nada aqui, né? Ok, a gente pode fazer isso juntos agora, ok? Então essa primeira questão aqui tinha essa janela de condicionamento em função do tempo, né? Só que o tempo aqui medido em número de transmission rounds. Então, nesse primeiro item, a gente perguntava em quantos rounds são transmitidos, em quais rounds são transmitidos segmentos 1, 15 e 400, né? Então, aqui a gente aceitou vários tipos de resposta, mas uma das respostas que a gente aceitou foi na forma de tabela, ok? Então, o que eu acho que ficou mais organizado foi quem colocou alguma coisa do tipo assim, round. Até acho que eu fiz essa tabela no spreadsheet, no Google Sheets. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vai achar isso assim, talvez não vai ser tão fácil. Essa nossa prova foi... Bom, eu vou fazer aqui. Isso aqui é bem prático fazer no... A gente pode fazer uma nova no spreadsheet. Fazer uma nova aqui. Ok. Então, aqui a ideia era botar assim, round. Aí window, né? Window e accumulated. Botar assim, window. E número acumulado, ok? Número acumulado de pacotes transmitidos. Então a ideia era que no round 1 o window era 1, no round 2 o window era 2, no round 3, 4, no 4, 8, isso ia assim até aqui no 4 era 8, no 5 era 16, no 5 era 16 e no 6 era 32, ok? Aí, a partir do 6 começava a ser o crescimento linear, então passava para do 6 até o 15, até o 16, até o 16. Então, aqui, a gente pode fazer logo A7 mais 1. Até aqui.
E aí o tamanho da janela passava a ser linear, 33. Então esse aqui é igual a B8 mais 1 até aqui. E o número acumulado, esse aqui era só ia acumular. Esse aqui é como se fosse uma CDF, ok? Então, aqui ele tá só copiando, vamos botar assim, B2, B3, mais, se bobear, caraca, será que ele vai conseguir? Ele descobriu a fórmula. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui, se ele consegue. Conseguiu, ó, legal, né? Tá aí, ó. Então, tá vendo? É sempre o C na coluna anterior acumulado mais o novo valor. Isso aqui é como se fosse uma CDF, ok? É uma Cumulative Density Function, né? Essa aqui é acumulada e essa aqui é instantânea. Essa aqui é como se fosse uma PMF. Então, essa aqui a gente está acumulando os valores que foram obtidos aqui na parte da esquerda. Então, o pacote 400, tá vendo? Ele não foi transmitido até o round 15, mas foi transmitido no round 16. Então, a resposta dessa aqui era 16, ok? Então, essa era a resposta para o pacote 400. Pacote 15 era transmitido aqui. Ele não tinha sido transmitido. Aqui ele foi transmitido exatamente no round 4, ok? Então era isso que era esperado aqui nessa questão. E aí tem gente que fez a fórmula com o log, ok? Mas não, mesmo quem só fez com a planilha já levou os pontos. Depois a gente pode, ok? Então, tem alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte daqui? Queria botar a planilha lá no meio. Não me deixa. Engraçado. Tudo bem. Esse aqui vocês têm acesso para editar esse arquivo, ok? Acho que ele está compartilhado. Tá compartilhado com todos vocês. Então, a gente pode marcar aqui número 1. Número 15 é transmitido aqui. E o 400 transmitido aqui. Tem alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tá, aí o item B. Isso aqui, o B e o C, muita gente se confundiu, ok? A gente enfatizou isso bastante nas aulas, mas mesmo assim, tem gente que ainda não pegou essa diferença entre o incremento a cada round ou a cada ACK recebido, ok? Então, na fase de slow start, ok? No slow start, o tamanho da janela cresce de 1 MSS bytes a cada ACK recebido, ok? Então, o tamanho da janela cresce de congestion window, então aqui o número de segmentos, né? Medido em segmentos, então cresce de cresce de congestion window. Então isso aqui é o número de segmentos da janela. Então esse aqui ele cresce disso segmentos a cada round, ok? Porque ele dobra a cada round. Então esse é o número de segmentos que ele aumenta a cada round, ok? E na fase de congestion avoidance, né? Então no congestion avoidance, o tamanho da janela cresce. Agora, quem sabe essa resposta aqui?
cresce de quanto a cada ACK recebido? E o tamanho da janela cresce de quanto de segmentos a cada round. Essa aqui acho que quase todo mundo sabia, que o tamanho da janela cresce de um segmento a cada round, ok? Essa aqui é relativamente fácil, porque ele cresce linearmente, então é um segmento a cada round. Aqui está medindo em segmentos, a gente deixou isso bem claro, segments, então ele cresce de um segmento a cada round. Mas e os bytes recebidos? Ok? Vou montando aqui a tabela e vou na verdade montar aqui. Ah, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Então, alguém tem alguma sugestão aí? Eu vou montando aqui a tabela para gente ir preenchendo, ok? É de quanto ele cresce a cada ACK recebido? Isso. É o congestion window mais maximum segment size vezes o maximum segment size dividido pelo congestion window. Calma. Você vai repetir, por favor? Cresce de... É o congestion window mais o maximum segment size vezes o maximum segment size dividido pelo congestion window. Boa. Então, na verdade, isso aqui cresce para, né? Isso aqui cresce para. Mas é isso aí que o Ronald falou, pessoal. Ok? Ele cresce para esse valor. Isso aqui medido em bytes. Ok? Cresce para essa quantidade de bytes, ou seja, ele cresce em... esse aqui é o incremento em bytes a cada ACK recebido. Eu podia botar date lá, aquele congestion window inicial pra mim. Pode ser também. Cresce, aí seria em... Aí seria isso aqui. Isso. Ou D, sei. Então, seria realmente bem legal, pessoal, que quem não pegou isso, que aproveite essa oportunidade agora para tentar entender. Então, a tabela seria assim. Cresce de crescimento em bytes, crescimento em segmentos, isso aqui Você quer ir explicando, Ronald? Eu não sei exatamente o que dizer, tipo, assim que não funciona, né? Porque, da onde que vem esse MSS sobre Congestion Window? Se fosse a pergunta em segmentos, qual o crescimento em segmentos? Então, isso daí é para você crescer... em segmentos, você está crescendo Em segmentos você está crescendo maximum segment size por congestion window. Exatamente. É bem direto, né? É só dividir por maximum segment size, né? Então, congestion avoidance, crescimento em bytes por ACK recebido. Por round, crescimento em bytes é 1. Máximo segmento size. Ok, pessoal? Então aqui, ó, você percebe uma simetria, ó. Olha só que interessante na tabela, né? Esses dois valores aqui,
que é o crescimento, tá vendo? Por aqui o que você cresce por aqui no slow start é o que você segue por round no congestion avoidance, ok? Faz sentido, né? Aqui é bem mais devagar. Você aqui cresce em maximum segment size bytes a cada ACK recebido. Aqui você cresce maximum segment size bytes por round no congestion avoidance. Aqui é um crescimento linear, aqui é um crescimento exponencial. Por quê? Porque por round aqui você cresce em congestion window bytes. Aqui tinha que ser... Eu me confundi aqui. Então aqui você cresce, no segmento que você cresce é o seu próprio congestion window. Se você tinha um certo congestion window, você vai acrescentar aquela quantidade de congestion window segmentos para o próximo. Se bem que, peraí, eu tenho que dar uma olhada aqui numa coisa. O tamanho da janela é medido em segmentos. O tamanho da janela de segmentos é isso aqui dividido por... É isso aqui. Em bytes, é isso aqui vezes MSS, que dá o próprio congestion window. Tem que sempre tomar cuidado com as unidades, ok? Então... aqui, deixa eu ver se eu até botei lá, acho que agora tá claro, né? Sempre a quantidade em bytes vai ser a quantidade de segmentos vezes MSS, ok? Porque a quantidade de segmentos você está medindo em unidades que são segmentos, cada um com tamanho MSS, né? Então, isso aqui não tem muito mistério. Para passar de uma coluna para outra, se acerta uma coluna, você acerta outra, porque é só dividir por máximo segment size. E aqui, isso que o Ronald falou, por ACK recebido, né, como é que você faz para obter o 1 aqui, né, ou maximum segment size aqui por round? Se você, a cada round, recebe quantos ACKs vai receber, né? Você vai receber exatamente congestion window sobre MSS ACKs. Logo, quando você multiplicar isso por isso, vai dar isso aqui, né? Então, a gente pode até ter mais uma coluna adicional. ACKs recebidos, ok? Número de ACKs recebidos por round. Ok? Então, nos slows, tá? Bom, em todos os casos, o número de ACKs recebidos por round é congestion window sobre MSS, ok? Esse é o número de ACKs recebidos por round, né? Ok? Então, você recebe essa quantidade de ACKs por round. Essa coluna daqui é exatamente essa vezes essa, ok? Então, isso aqui vezes isso dá isso. Não tem nenhum mistério, ok? Espero que isso esteja claro. Porque realmente não deveria ter mistério nenhum aqui. Olha, tá vendo? Essa daqui é igual a essa vezes essa, ok? Então, então essa aqui vou até botar... Seria bom se... Bom, acho que tá claro, né? Se eu tivesse células, eu poderia botar a fórmula. Mas acho que tá clara a fórmula, né? Esse aqui é o fator multiplicativo. Se você por ACK aumenta em MSS e o número de ACKs recebidos por round é congestion window sobre MSS, por round você vai acrescentar no número de bytes, vai ser MSS vezes congestion window sobre MSS, que é o próprio congestion window, e assim por diante. Okay? E aqui é só dividir por MSS para obter o crescimento em segmentos. Tem alguma dúvida, pessoal? Então, sabendo essas que estão em amarelo, você descobre todo o resto. Ok? Então, a principal diferença é essas que são essas que estão em amarelo, que uma cresce em 1 a cada ACK e o outro cresce 1 a cada round. Essa aqui é a principal diferença. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Opa, pode falar. Não, falei que tudo certo. Ah, beleza. Então vamos em frente. Aí aqui, essa aqui era
só para falar o que aconteceu em cada round, então, no 16 e no 22, então, no 16 aconteceu uma coisa mais radical, não, menos radical, no 22 ele passou para 1. Então, era para falar alguma coisa do tipo, no round 16 ocorreu algum evento que causou uma reação menos radical do que no round 22. Em particular, no round 16, de acordo com o protocolo TCP, ocorreu um recebimento, né, de ACK triplo, que é considerado menos grave do que um timeout que ocorreu no round 22. Ok? Então é isso. Aí era para dizer só que o valor desse slow start threshold, né? O valor desse slow start threshold ele é dividido pela metade quando ocorre um destes eventos. Além disso, no primeiro caso, a janela também é dividida pela metade, enquanto que no segundo ela cai para 1. Era mais ou menos essa linha, ok? Tem mais detalhes, mas em linhas gerais era isso. Tem algum comentário, pessoal? Vamos lá, então. Essa daqui era para falar sobre o desempenho do TCP. Essa aqui é a primeira. A gente já fez uma pequena mudança com relação a como funciona o TCP normalmente. A gente falou que no Congestion Avoidance ele ia ficar variando entre 1 e W. Então a resposta era, claro, com a justificativa e tudo mais, mas era 1 mais W sobre 2. Ok? Isso aqui era. Então a gente tem que botar em função de RTT. Então o throughput é igual a 1 sobre. Porque a cada RTT, né, você ia ter a janela variando, né, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá blá blá, até a W. Depois cai de novo para 1. Então, na média, o tamanho médio da janela é 1 mais W sobre 2. Isso aí é a média a cada RTT, a quantidade média de bytes transmitidos por round a cada RTT. Ok? Então, essa aqui é a quantidade de... Esse W está medido em que? A gente nem botou aqui. Eu acho que já que no outro é segmentos, isso aqui devia ser segmentos também. Então, seria segmentos por round. Ok? E aí aqui era só reproduzir também o que a gente tinha feito em aula, mas agora com essa nova variante do TCP. Então a resposta aqui era a seguinte, a resposta era que L, que é a perda, né, a probabilidade de perda, é que é um pacote perdido a cada quantos transmitidos? A cada 1 mais 2 mais 3 mais até W pacotes transmitidos. Então a cada conjunto de pacotes transmitidos com tamanho de 1 mais 2 mais 3 mais blá 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 até W, você perde um deles, né? Então esse é o loss, ok? E aí essa é a soma de uma PA, que o primeiro elemento é igual a 1, o último elemento é igual a W, a 1 mais a N, vezes N sobre 2, ok? Então era essa a resposta, então que W igual a 2 sobre W ao quadrado mais W. E
E aí, então, aqui você podia escrever, então, W... aqui, isso aqui é dominado pelo W ao quadrado, ok? Então, isso aqui é aproximadamente igual a 2 sobre W ao quadrado, ok? Então, a partir daí, a gente conclui que W é igual a raiz quadrada de 2 sobre L, ok? Então, a gente pode substituir isso lá em cima e relacionar o throughput como sendo igual a 1 mais raiz quadrada de 2 sobre L sobre 2 RTT. E aí surge essa square root law, que diz que o throughput ele é proporcional à raiz quadrada de 1 sobre L. Essa é a lei da raiz quadrada do TCP, ok? Que diz que a raiz... Engraçado. Achei que alguém tinha tentado entrar, mas não estou vendo. Ok. Ok, pessoal? Tem algum comentário aqui? A gente viu algumas leis nesse curso, né? Essa aqui foi uma das leis que a gente viu. Pra gente até botar aqui a resposta em destaque. Vou compartilhar esse link aqui. Você já tem esse link, mas eu vou compartilhar de novo para quem quiser entrar. Tá aí. Ok, pessoal. Aí tinha aqui um certo e errado, né? Então essa primeira aqui estava certa, é possível. A gente até já fez essa questão em sala, então não vou repetir agora. É possível, usando essa máscara, construir essa... Usando esse prefixo, construir as máscaras para cobrir esses computadores. É possível estimar quantos computadores existem atrás do NAT? O que eu esperava aqui é dizer sim, é possível, usando os números de sequência gerados pelo IP. Claro que isso é uma estimativa aproximada. Isso foi coberto em um exercício do livro, que estava na lista de exercícios de vocês. Alternativamente, então, acho que podia começar. Eu podia começar a resposta dizendo: os computadores atrás de um NAT são escondidos do resto da rede. Logo, não é possível saber exatamente quantos computadores existem atrás de um NAT, né? Entretanto, sim, é possível estimar usando o número de sequência gerado pelo IP. Inclusive, pessoal, vocês devem estar por dentro aí do ChatGPT, né? Ultimamente tenho ficado muito curioso sobre os tipos de resposta que ele dá. Até fico curioso para saber, por exemplo, se a gente faz uma pergunta desse tipo no ChatGPT, o que ele responderia. A gente pode até fazer esse experimento aqui. Agora, teve muita gente que respondeu também uma coisa que eu achei muito interessante, que falou que você tem como... vou botar aqui, alternativamente, usando o número de portas abertas no NAT, temos também como obter uma cota superior no número de máquinas
atrás do NAT. Afinal, cada porta corresponde a um serviço, né? Conexão TCP distinta. Corresponde a uma... Cada porta corresponde a uma conexão TCP distinta, né? Achei interessante, mas entretanto, essa cota será muito frouxa, porque tipicamente temos muitas portas abertas por máquina, né? Porque cada conexão que a gente abre, por exemplo, no browser, por exemplo, cada conexão que a gente faz, a gente está abrindo uma nova porta, né? Mas achei interessante, tem gente que botou isso aqui. Vamos fazer esse experimento? Deixa eu ver se o chat GPT tá funcionando. Esse fim de semana eu tentei entrar e tava lotado. Ele tá... Não tá funcionando agora. Agora tá, né? Ah, não. Ué, eu acabei de tentar. E olha só, então, vamos ver aqui. Caramba, impressionante. Olha só, pessoal, vocês estão vendo? Não sei se vocês estão acompanhando aí, ó. Mas ele já disse que é possível, mas é difícil. Vamos ver como é que ele vai... Algumas técnicas. O tráfego de dados tentar identificar quantos dispositivos estão enviando e recebendo dados. Pra gente lembrar que essas técnicas... ele não deu muitos detalhes. Vamos ver se ele pode precisar, por favor. Você pode dar mais detalhes sobre tais técnicas? Tentar fornecer alguns detalhes adicionais sobre as técnicas que mencionei. Atrás de um NAT, fazer ping para os endereços IP da rede, isso vai enviar pacotes de dados para o endereço IP e esperar uma resposta. Mas como é que a gente vai saber, né, para quais... porque a gente vai fazer o ping para o endereço... para o endereço público. Ele não está sendo muito específico. Ele fica se repetindo. Wireshark, ele está até dando algumas dicas, mas ele não está sendo... Vamos tentar ajudar ele aqui. Essas técnicas podem não ser precisas e podem variar dependendo da configuração do NAT. Se nós tiver configurar... porta, né? Ele não poderia fazer um ping, né? Um NAT, tipo... acredito que não funcionaria. Pois é, concordo. Quem tá falando É João Gabriel. João Gabriel, pois é. Oi, João. Então, eu concordo contigo. Só tem um IP público, então realmente não funcionaria essa ideia a não ser que o ping viesse de dentro do NAT para fora e a gente percebesse que esse ping, quando estivesse monitorando a rede, que ele tivesse com que ele tivesse com algum que abrisse número de porta novo dentro do lá da tabela, dentro do NAT. Basicamente, isso não ia ser muito efetivo. Então, realmente, essa ideia do ping acho que não está muito boa, não. Mas vamos perguntar aqui. Você conhece o campo IP/ID? Será que ele seria útil? To main request. Poxa, agora... Porque esse é o macete, né? Agora... Bom, uma planta a gente deu sorte. Então tem que tomar bastante cuidado, pessoal, porque realmente eles até chamam a atenção disso. Às vezes ele dá respostas que parecem boas, só que na verdade estão erradas, né? Tipo essa do ping,
né? Ela parece boa, só que, como a gente está discutindo aqui, ela, como o João Gabriel falou, parece que não é tão promissora para o que a gente quer. Fala, Daniel. Pois é, se tivesse essa opção, né? Não, em geral o ping não tem porta, não. O ping você dá um ping para um certo host e ele usa a porta padrão, que é, na verdade, o ping nem usa a porta, porque o ping é via ICMP. Então, o ping ele trabalha a nível de IP direto, ok? Então não tem esse conceito de porta. Então até eu falei antes que... A porta até o Telnet talvez fosse o ideal. Tipo, se você quer testar se tem uma porta que está disponível. É verdade. Fez um Telnet ali, funciona. Às vezes eu uso, né, particularmente para testar se tem uma porta, o serviço recebe naquela porta ali, tá, o Telnet dá para testar uma conexãozinha. Mas tem outro. Quem tá falando? Sou eu, João Gabriel. João Gabriel de novo. Sim, João. Pois é, eu concordo contigo. Inclusive, existem ferramentas públicas como o Shodan, não sei se vocês já viram, eu posso abrir aqui, ó, que ficam fazendo exatamente o que você falou, João Gabriel. Ele fica tentando fazer telnet com várias máquinas no mundo todo e fica rastreando quais as portas que estão abertas e os banners que elas estão respondendo. Porque não sei se quando se conecta em uma certa máquina com uma certa porta, né, via telnet ele retorna um banner, então ele fica guardando os banners, tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é da FRJ, tá vendo? Então, ele tem essas portas, tá vendo? Essa máquina não é FRJ, tem essas portas abertas e tá mostrando o que ela responde em cada conexão, em cada porta, tá vendo? Quando você conecta em uma certa porta, o que ela responde? Tem algumas portas que respondem coisa pra caramba. E algumas respondem até imagens, tá vendo? Em algumas portas. Então, essa máquina não FRJ em particular tem muita coisa aberta. Então, mas é até marcada como honeypot. Então pode ser que isso aqui seja do pessoal lá da TIC de segurança. Pra tentar ver quem está tentando atacar eventualmente a UFRJ. Poxa, agora o ChatGPT está bem limitado ultimamente. Eu concordo com o Daniel, essa ideia de ping não faz muito sentido, e inclusive a ideia que eu falei inicialmente, que poderia ver se abriu uma nova porta ou não, quando você fez um certo chamado de ping, olha que interessante, né? Pô, essa é uma boa pergunta até, né? Olha só. Olha que interessante, né? O ICMP, né, e o ping, eles funcionam numa camada de baixo, sem usar porta. Só que quando o pacote ICMP passa pelo NAT, o NAT tem que guardar alguma informação para que quando vier a resposta, ele saiba que aquela resposta tem que ir para um certo host, né? Então, embora o ICMP não guarde informação sobre porta, não tem informação sobre porta, e o ping não, em princípio não precisa de informação sobre porta, eu fico curioso para saber como que o NAT vai lidar com isso. Vocês têm uma máquina atrás de um NAT, dando um ping, uma máquina externa, né? Quando vier essa resposta, como é que ela vai saber que aquela resposta é para aquela máquina interna? Eu acho que no NAT a gente tem garantia que o ICMP... Não, garantia... A gente não tem garantia de nada, né? Mas a gente sabe que em alguns casos o ICMP funciona atrás de NAT, sim. Por exemplo, nesse exato momento eu estou atrás de um NAT aqui e eu posso fazer um ping. Por exemplo, aqui fazendo um ping, está funcionando, né? E eu não tenho um IP público. O IP público que eu tenho aqui está
no roteador lá. Eu estou atrás de um NAT. Ok? Então a pergunta é como que isso está se mapeando, né? Então, eu acredito que no roteador, né, que também está implementando serviço de NAT, ele guarda essa informação com uma porta assim. Então, vamos fazer aqui, ó, ping behind NAT. It's possible for PC behind the NAT to ping to a device that is on the outside of the NAT and get a successful response. Why not? Tá vendo? Why not? It's quite possible. That just has to allow it. I don't know the specific route. Yes, as long as the router allows the ping request to pass outbound, properly tracks the request so that it can return. I've dealt with handle this correct. Pings in has to be allowed. Ok. Aqui não está especificando os detalhes de como que ele faz. Todo mundo está falando que é possível, mas se dentro do NAT lá ele cria uma porta, alguém sabe essa resposta? Essa é uma boa pergunta para a prova. Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é a seguinte: como que funciona? Vou botar ela escrita aqui. Como funciona o ping atrás de um NAT? Vamos ver aqui. How does pinging from a private IP behind a NAT? Ok, exatamente isso que a gente queria. Tá aqui, tem a resposta? When multiple inside hosts ping the same outside host simultaneously, they will most likely do so with different queries IDs. This is used in place of... interessante. Então, tá vendo, ó? Então, ao invés de usar a porta, na tabela do NAT, ele pode usar essa informação alternativa, que é esse identificador da requisição. Então, o mais natural é ele criar uma porta nova, né? Então, quando você manda pacotes IP do tipo TCP ou UDP, a gente já sabe, né, como que o NAT funciona. Quando vem a resposta, ela é encaminhada para um determinado host atrás do NAT, fazendo uso dessa porta adicional, né, que você tem. Então, uma porta para cada host, uma porta para eventual cada serviço atrás do host. Mas no caso do ping, que não tem porta, ao invés da porta, se usa essa informação extra aí, que é esse identificador, ok? Que é um número de 8 bytes contido no header. Então é isso, pessoal. Eu nem sei se ele usa a mesma. Uma outra pergunta que seria interessante aqui seria saber se na tabela lá do NAT, né, ele deve ter uma coluna que é a porta. Será que ele usa essa mesma coluna de porta para guardar esse identificador de 8 bytes? Ou será que ele tem uma coluna adicional? Mas isso é só um detalhe bobo, né? Não. O fato é que essa coluna do NAT nem sempre... Ou seja, que o NAT nem sempre usa, quando vem uma resposta, né, de uma mensagem do NAT, nem sempre essa resposta usa o número de porta como identificador para saber para quem que tem que ir aquele pacote, para fazer a tradução, né, do que está dentro para o que está fora. Nem sempre é o número da porta que é usado como chave. Em algumas situações especiais podem ser outros identificadores, como nesse caso daqui. Basicamente teria mais uma opção por tabela, então. Aquela tabela que ele tem de porta. Exatamente. Então, né? Exatamente. A gente sempre diz, né, que exatamente aquela tabela
que ela faz, né? A tabela do NAT, ela traduz de, digamos, IP externo, porta externa, para IP interno, porta interna. Normalmente é isso que a gente vinha cobrindo até agora, né? A gente sempre pensou no NAT dessa maneira. Mas o que está se dizendo aqui é que uma alternativa, né, é que nesse caso vai vir IP externo, identificador externo, para IP interno, identificador interno, onde esse identificador é um código especial de 8 bytes contido na requisição do ICMP, né? Porque no fim das contas a porta não deixa de ser um identificador, só que é um identificador que a gente chama de porta porque ele é mantido pelo UDP ou TCP. Aqui não tem porta, mas também tem identificador que de certa maneira funciona como se fosse uma porta, né? O propósito é exatamente o mesmo. A porta serve para quê, né? Serve para distinguir vários serviços dentro de uma mesma máquina, né? Ou várias conexões dentro de uma mesma máquina. Aqui o identificador serve para a mesma coisa, é para distinguir os vários eventuais, porque eu posso chamar o ping em várias janelas. Posso fazer um ping aqui, posso aqui numa outra janela fazer um ping para FRJ, né? Aqui fazer um ping para FRJ. Claro que nesses casos aqui eu vou estar distinguindo também pelo host. Mas eu posso fazer 2 pings para o Google na mesma máquina. Fazendo um ping para o Google nessa tab aqui e um ping para o Google nessa tab aqui. Quando chega o pacote, como é que ele vai distinguir se aquele pacote é uma resposta para esse meu ping daqui ou para esse meu ping de lá, né? Eu preciso desse identificador, né? Então esse identificador funciona para todos os fins práticos como se fosse uma porta, né? Que a porta serve exatamente para isso, para distinguir entre 2 processos rodando numa mesma máquina, que são para todos os fins práticos idênticos, a não ser por ter esse identificador diferente, né? Então é isso. Ok? Obrigado aí por ter compartilhado essa aba. Tudo bem, pessoal? Mais algum comentário? Bom, aí tem essa próxima aqui, a principal vantagem do SDN na autonomia. O que eu esperava aqui que respondesse, pessoal, é que era exatamente o contrário. No SDN, os roteadores perdem autonomia. Eles passam a ser chamados de switch, porque passam a focar explicitamente, ou focar exclusivamente na tarefa de forwarding, data plane, e a tarefa de routing, control plane, é delegada para o controlador. Era isso que eu esperava aqui, ok? Acho que particularmente até eu nessa questão aí, eu acabei pensando nos dois como uma entidade, tipo assim, sabia que os conceitos eram separados, né? Mas juntei com, juntar o roteador com o SDN, cria essa entidade que é mais poderosa, tem mais capacidade de fazer coisas além do roteamento simples, né? Acho que eu acabei viajando nessa questão, assim, né? Eu sabia os conceitos separados, né? Mas pensei que o SDN ficaria... O SDN seria uma coisa só, mas mais poderosa, né? De fato mesmo. Não, de fato, você tem razão. É o João Gabriel que tá falando? Isso. Ok, João. Então... Não, mas eu acho que nessa aqui eu acho que considerei para vários pontos intermediários, mas a ideia é exatamente essa, que dessa forma SDN passa a implementar com mais facilidade várias funcionalidades que antes eram difíceis
como balanço de carga, roteamento baseado na fonte, o source routing, a segurança, etc. Mas teve gente que acho que interpretou essa palavra autonomia de uma maneira diferente da que eu esperava. Aí isso aí também tentei considerar alguns pontos, ok? Por exemplo, falou que no SDN de fato teria mais autonomia, porque encarou a autonomia como sendo mais faria parte de, como você falou aí, João Gabriel, de algo que tem mais poder, digamos assim, porque consegue fazer mais coisa exatamente por conta de algumas funcionalidades só estarem implementadas do lado de fora. Eu não entendi bem, mas enfim, em alguns casos eu até considerei. Eu acho que tem a mesma justificativa, só que aí eu pensei que o SDN, eu pensei no conjunto switch mais SDN, não simplesmente switch, né? Basicamente eu acho que foi isso. A partir do SDN eu acho que eu considerei o poder dos dois, né? Juntar um com o outro daria mais autonomia para... Perfeito. Entendi. Autonomia para o administrador de rede fazer o que ele quiser com aquela rede. Isso, entendi. Eu não pensei, realmente eu não falei especificamente só do switch sem SDN, né? Eu acho que eu englobei os dois, switch, mas daria mais autonomia para... Eu acho que foi por isso que o meu raciocínio na hora foi verdadeiro. Entendi. Dá uma olhada depois lá, se você pegou alguns pontos, eu acredito que sim. Paula, depois eu pego com você a prova. Eu vou levar na quinta-feira de novo, se eu não esquecer, claro. Mas as provas estão aqui. Tá aqui a pasta está aqui. Eu vou tentar levar na quinta. Ok. Aí tinha essa que PV6 e NAT resolve o mesmo problema. A resposta aqui podia ser sim ou não, mas IPv6 e NAT resolvem pelo menos um problema em comum, que é a escassez de IPs, ok? Além disso, o NAT, por esconder os IPs, também aumenta a segurança. Então acho que essa era uma possível resposta. Essa aqui do DHCP é implementado via UDP. Essa aqui é bem imediata, ok? A gente acabou DHCP, sim, a gente cobriu isso em sala, implementado via UDP, porque ele precisa de broadcast, ok? Só o UDP implementa broadcast. TCP funciona ponto a ponto. Aí tinha essa última aqui, o ICMP implementado via UDP. Não. ICMP não. Exatamente o que a gente acabou de falar aqui, né? Não é implementado nem via UDP, nem TCP. Ele funciona a nível de IP. Inclusive, ele usa a ideia de identificador próprio por pedido, que funciona como análogo a uma porta TCP ou UDP para distinguir pedidos distintos vindos de uma mesma máquina. E aqui eu vou colocar um link para exatamente aquela resposta que o João Gabriel compartilhou. Pronto. Aí tem a última questão aqui. Bom, essa aqui é a fórmula, né? Então essa aqui eu esperava que vocês botassem a fórmula. Então a fórmula do Dijkstra. Vou botar aqui a fórmula aproximada, ok? É que a distância de um vértice V, botar assim, de um vértice U até um V é igual ao mínimo, né, entre a distância conhecida, ou aqui a ideia é que o custo esteja no final,
da distância de U para um W mais o custo de um W para V. Era mais ou menos isso que eu gostaria que vocês colocassem, ok? E explicassem, claro. Botassem uma figura, talvez. Isso aqui vocês podem editar esse arquivo, ok? Vocês podem colocar mais detalhes. Isso aqui é só um rascunho, ok? Não é um gabarito que seria alguém ficaria com 10 porque não tem as justificativas. Mas esse aqui seria... Ok? Então, note que C é uma função que exprime custo instantâneo, enquanto que D exprime um custo em múltiplos passos. Explique por que o algoritmo de Dijkstra é dito guloso, enquanto de uma forma de programação dinâmica. Aqui a ideia era que Dijkstra é guloso porque a cada passo incluímos na lista de nós visitados e para os quais sabemos o caminho mais curto, aquele nó que está a menor distância do conjunto de nós já visitados. Essa é uma abordagem gulosa. Já a abordagem de programação dinâmica envolve troca de mensagens e uma convergência segundo a qual a cada passo podemos substituir, né, um nó, substituir o caminho mais curto conhecido para um determinado nó. Por exemplo, nos primeiros passos do algoritmo, não temos certeza sobre o caminho mais curto para nenhum. Podemos não ter certeza sobre o caminho mais curto para nenhum nó. Já no algoritmo de Dijkstra, após o primeiro passo, temos a certeza de que conhecemos pelo menos um caminho mais curto, né? Ok. Quais similaridades e diferenças? Tá, isso aqui é entre dois tipos de protocolo. Isso aqui muita gente acertou, vou deixar para vocês preencherem, mas a princípio, isso aqui é legal fazendo na forma de uma tabela. Vou botar só um rascunho aqui. Link state, distance vector. Aí a vantagem aqui, por exemplo, troca de mensagens, né? O link state é entre todos os nós. O distance vector é entre vizinhos. O que vai nas mensagens no link state vai o custo para vizinhos, e no distance vector vai uma estimativa da distância para todos os nós. Problemas de convergência no link state, sim, caso os pesos variem em função da carga. E no distance vector a mesma coisa, ou
se o custo aumentar, que pode gerar count to infinity. Então isso é um rascunho aqui, pessoal. A gente indica o possível problema de convergência do algoritmo de Dyson, que está ali em cima. Pesos variarem em função da carga pode gerar oscilação. E a possível de convergência do count to infinity. Então, ok, pessoal. Então estudem isso, ok? Porque a prova final ela é cumulativa, né? Então, vai ter uma parte que pode ser inspirada por algumas dessas questões. Então é isso, pessoal. Tem algum comentário adicional? Acho que eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para ter essa gravação separada. Vou dar um stop record.